Quando a gente está estudando uma estrutura chamada grupo. O grupo é o quê? É qualquer conjunto que tenha uma operação. Então, a grande maioria das coisas que vocês conhecem são grupos. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados porque a operação envolvida tem que ter algumas propriedades. Então ela tem que ter associatividade, tem que existir elemento neutro e existir elemento inverso. A grande maioria das coisas tem. A gente não está pedindo comutatividade, a gente não está pedindo que os objetos, que a operação possa ter uma troca de ordem, né? E aí, se a gente lembrar da escola, a gente vai lembrar que existe, por exemplo, a multiplicação de matrizes que não é comutativa. A soma, a multiplicação de números é comutativa, mas existe a multiplicação de matrizes que não é. Que quando você faz AB, não é a mesma coisa de fazer BA. Às vezes, quando você tem AB, e às vezes o BA não está nem definido para você conseguir fazer enquanto multiplicação de matrizes. O legal é que qualquer coisa que tiver uma operação que tiver essas propriedades já entra na categoria de grupos e valem todas aquelas propriedades. Então, se você olhar, você está resumindo o seu ensino fundamental quase que inteiro. Porque, no fundo, todas aquelas coisinhas que você ficava estudando são grupos. Por mais que eles pareciam ser diferentes, eles são iguais. E ainda tem uma igualdade melhor ainda, que é isso que a gente vai tentar ver. A partir do momento que você estuda um objeto em matemática, você começa a querer estudar funções desse objeto nele mesmo, vamos dizer assim, né? No caso, quando a gente estuda no ensino médio, a gente estuda os conjuntos numéricos até o conjunto dos números reais e depois estuda funções que saem dos números reais e chegam nos números reais. E aí nessas funções a gente pede algumas coisas para que elas tenham adjetivos. Então, para ser uma função afim, ela tem que ser uma função e ter mais uma característica específica. Para ser uma função quadrática, ela tem que ser uma função e ter mais uma característica específica. Por isso que ela tem nome, né? Por isso que ela tem adjetivo. Aqui, a gente está estudando grupo, então a gente vai querer também estudar funções que vão de um grupo no outro. E a única coisa diferente é que, apesar de ser uma função, a gente chama essa função de homomorfismo. Na verdade, a gente chama a maioria das funções nas estruturas, esse é um nome muito comum, quando a gente fala assim, nós vamos estudar estruturas em estruturas algébricas, nós vamos estudar funções em estruturas algébricas, a gente chama essa função de morfismo. No nosso caso, a gente está usando um prefixo, né? Então, é homomorfismo. É um morfismo que tem uma característica específica, ok? Qual característica é essa característica específica que a gente quer? Se a gente está falando de dois grupos, e aqui eu estou chamando eles de G1 e G2, deixa eu ver se eu consigo controlar o mouse aqui sem olhar, né? G1 e G2, o G1 tem direito à sua operação, ele é um grupo, então ele é um conjunto com uma operação, e o G2 tem direito à sua operação. Quando eu faço uma função que sai do G1 e chega no G2, essa função, quando eu estou operando dois elementos do G1, essa operação que acontece aqui dentro é a operação do G1. E quando eu aplico a função nos elementos do G1, isso cai em G2. Essa operação aqui é uma operação em G2. O que eu quero que essa função tenha para ganhar o nome de homomorfismo, para que ela seja um morfismo de grupos? Eu quero que ela respeite a operação. Então, tanto faz eu operar primeiro e aplicar a função depois, ou aplicar a função em cada um dos elementos e operar depois, no G2. É isso que isso aqui está dizendo. Então, a função não quebra a estrutura de grupos que esses grupos têm. Ela respeita a operação. Eu faço A vezes B dentro do G1, aplico a função nesse elemento A, B, esse elemento cai no G2. Que elemento é esse? É o mesmo elemento que eu teria que se eu aplicasse a função no A, aplicasse a função no B e depois fizesse a operação que nasceu dentro do G2. Então, se a função passar nesse teste, ela recebe o nome de homomorfismo. Se não passar, não é homomorfismo. Nós estamos interessados em homomorfismos de grupos. E aí, se a gente lembrar de álgebra linear, a gente sabe que o Rn e o Rm são grupos. E aquele negócio lá que a gente chamava de transformação linear
é um homomorfismo de grupo. Por quê? Porque uma transformação linear é exatamente uma transformação que respeita as duas somas, que leva t de v mais w em t de v mais t de w. Trocando aqui o fato de que agora eu chamei de t e lá no outro eu estava chamando de φ, é exatamente isso. Uma transformação linear ainda precisa de mais coisa. Ela ainda precisa respeitar a multiplicação por escalar. Mas, no nosso caso aqui, nós queremos exemplos de homomorfismo de grupo. Nós estamos preocupados com uma operação. O espaço vetorial é um grupo com a operação de adição e uma transformação linear é um homomorfismo de grupo porque ele respeita essa operação de adição. Outro homomorfismo que a gente vai brincar um pouquinho com ele mais lá na frente é o seguinte. Na aula passada eu falei das classes de inteiros módulo n, que é as classes de restos, que é você pegar um número e levar no barra, que você, por exemplo, quando eu falei do 5 barra, o que era o 5? O que era o Z5? O Z5 é formado pelo 0, 1, 2, 3 e 4, que são os restos possíveis na divisão por 5. Se você pegar uma função que pega um número e leva na classe de restos dele, isso é um homomorfismo. Se você pegar, escolhe um número qualquer, vamos escolher o 5. Então agora você vai pegar todos os inteiros e vai levar ou no 0, ou no 1, ou no 2, ou no 3, ou no 4, ou no... Acabou, né? Ou no 4. Se você fizer essa função respeita a soma. Se você pegar os números, somar primeiro e depois levar isso na classe de restos, é a mesma coisa que se você pegasse cada um e levasse na sua classe de restos e depois somasse a classe de restos, módulo 5. A soma é feita a partir do momento que passa de 5, você volta, né? O 5 é o 0, o 6 é o 1, e assim vai, porque você pega só o resto da divisão dele por 5, por exemplo. Ok, então essa é uma função que é um homomorfismo. Pegue um número e leve no barra dele, leve na classe de restos. Um outro exemplo, e esse é bem legal, porque ele vai servir para contra-exemplos, é que você pode criar uma espécie de homomorfismo trivial. Você tem dois grupos, e você define a sua função, o seu homomorfismo, dizendo o seguinte: todo mundo daqui vai no elemento neutro do G2. Pronto. Isso vai ser um homomorfismo? Vai. Vai passar naquele teste, ó. Se você pegar o elemento AB, aplicar o φ nele, vai dar quem? Bom, todo mundo vai no neutro. Só que o neutro pode ser quebrado como neutro vezes o neutro. Pensa nisso aqui, ó. Se vocês começarem a ter dificuldade de pensar nisso aqui, pensa que eu vou colocar como exemplo uma função, o G2 para mim vai ser um grupo aditivo e o elemento neutro dele é o 0. Então é uma função que pega todo mundo e joga no 0. Então, quando você pegar esse elemento, ele também vai no 0. Só que 0 é o 0 operado com 0. Só que o 0 é a imagem do A e o outro 0 é a imagem do B. Então ele passou naquele teste de ser um homomorfismo, por mais pobrinho que ele seja. Então, esse é um homomorfismo trivial. Então você sempre consegue definir esse homomorfismo. Outra coisa que também é um homomorfismo é se você pegar os dois grupos iguais, se você agora está construindo uma função que vai de G em G, e você pega a identidade. O que a identidade faz? Pega o Gzinho e leva no Gzinho. Isso também é um homomorfismo. Por quê? Porque a identidade aplicada em AB vai ser AB, só que A é a imagem do A e B é a imagem do B. Então, é um outro exemplo de homomorfismo entre grupos. Um outro homomorfismo bem interessante é a função determinante. A função determinante, ó, assim, vamos tomar cuidado, né? A gente tem que pegar o conjunto das matrizes que tem inverso, o conjunto das matrizes que tem determinante diferente de zero. Esse conjunto das matrizes com a multiplicação é um grupo. Aí você pensa na seguinte função, a função que pega essas matrizes e leva nos reais. Na verdade, aqui a gente colocou reais asterisco porque não vai no zero, né? A função determinante, o que ela faz? Ela vai pegar as matrizes e levar no número. E aqui a gente também tem que pensar multiplicativamente. Tem que pensar nos reais sem o zero multiplicativo. Então, o determinante de um produto
é o produto dos determinantes. Então, você está abrindo o φ de AB é φ de A vezes φ de B. Então, isso é um homomorfismo entre os grupos. Aí agora a gente tem que começar a pensar em adjetivos para esse homomorfismo. Aí, nesse caso aqui, a adjetivação está sendo feita por prefixação, né? Vocês devem lembrar disso de língua portuguesa. O que eu estou fazendo aqui é mudar a parte inicial da palavra. Então eu vou chamar de monomorfismo quando o homomorfismo for injetor, e vou chamar de epimorfismo quando o homomorfismo for sobrejetor. Nome de batismo, não fui eu que escolhi os nomes. E quando a função for bijetora, quando o homomorfismo for bijetor, a gente vai chamar isso de isomorfismo. Esse nome é muito importante para a gente. Dois grupos, quando a gente diz que dois grupos são isomorfos, a gente está querendo dizer que esses grupos são praticamente iguais. Eu consigo levar um elemento de um no outro e do outro no um, mantendo as características, mantendo as operações. Então, dizer que dois grupos são isomorfos é dizer muito. É dizer que eles têm comportamentos muito parecidos. Ok? Muito, muito parecidos. E existe um outro nome que a gente chama de automorfismo. O que é um automorfismo? É um homomorfismo que, no caso, tanto o conjunto, tanto o domínio quanto o contradomínio é o mesmo grupo G, e além disso, ele é um isomorfismo. Então, um automorfismo é um isomorfismo onde o contradomínio é igual à imagem, é igual ao domínio. Onde o contradomínio é igual ao domínio. Que o contradomínio vai ser igual à imagem, vai ser porque é um isomorfismo, se é isomorfismo é bijetor. Mas não é isso, ó. Então, o automorfismo é um isomorfismo, portanto, bijetor, mas é um grupo nele mesmo. Então, é de G em G. Eu não estou usando um outro grupo. Eu não estou fazendo de G1 e G2, eu estou fazendo de G em G. Então, se existir um isomorfismo entre dois grupos, a gente diz que os grupos são isomorfos. De novo, vamos um pouco de filosofia, de filologia, né? Iso é igual. Então, isomorfos, mesma forma, mesmo funcionamento, mesma morfologia, se a gente for lembrar das palavras. Então, se a gente pensar no grupo nos reais aditivo e nos reais positivo multiplicativo, essa função que leva um número no exponencial vezes esse número é um isomorfismo. Esses dois grupos têm o mesmo funcionamento. Como é que é o isomorfismo? É um morfismo porque o φ de AB é φ de A vezes φ de B. É só lembrar que o φ de alguém é o quê? É pegar esse alguém e colocar no expoente da exponencial. Então, o φ de AB, de A mais B, é exponencial de A mais B. Propriedade de potência, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, isso aqui, na verdade, é E elevado a A e E elevado a B. Só que E elevado a A é o φ de A. Está definido aqui. Quanto E elevado a B é o φ de B. Então, ela é um morfismo. Ok. Além de homomorfismo, ela é injetora? É. Dois elementos só vão ter a mesma imagem se eles forem o mesmo cara. E ela é sobrejetora? É. Basta você pensar no A como o logaritmo de C. Dado o número C, pensa no log de C. E aí, se você faz φ do A, pensando que o A é o log de C, quanto que é a exponencial do log de C? O log é inverso do logaritmo, então vai dar C. Escolhe um número qualquer no contradomínio que eu acho alguém que chega nele. É assim que a gente mostra que uma função é sobrejetora. Então, olha só. Então, aquela função ela é um morfismo, ela é injetora e ela é sobrejetora. Logo, ela é um isomorfismo. Então, ela está me dizendo que os reais com a soma e os reais positivos com a multiplicação são isomorfos enquanto grupos. Eles têm comportamentos muito parecidos. Uma coisa que
é bem legal é o seguinte. Se o grupo tiver... Ah, chegaram agora, né? Se o grupo tiver um gerador, que é o que a gente chama de grupo cíclico, se o grupo tiver apenas um gerador, a gente chama ele de grupo cíclico, certo? Grupo cíclico. É um grupo que onde todo mundo é potência de alguém, onde todo mundo é múltiplo de alguém. Pega um grupo onde todo mundo é múltiplo de alguém. Se esse grupo for infinito, esse grupo é isomorfo ao conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros é cíclico, com adição, né? Os inteiros com o grupo dos inteiros com adição é cíclico, e ele é gerado pelo 1. Qualquer elemento você é múltiplo, né? Você vai somando e você chega em qualquer elemento dos inteiros e depois você pega os inversos, né, desses elementos. Então, grupo cíclico, ou seja, grupo gerado por um elemento infinito, é isomorfo ao conjunto dos inteiros. Então, essa é a cara. Então, a gente começa a olhar agora para os inteiros, com a operação de adição, como o modelo de grupo cíclico infinito. Se alguém vier falar de qualquer outro grupo cíclico infinito, você vai falar, ah, já sei, ele se comporta como os inteiros. E se ele for cíclico e for finito, ele vai ter N elementos. E aí ele vai ser isomorfo ao Zn. Ou seja, então, com essa ideia de cíclico, com essa ideia de isomorfismo, você meio que vai categorizando os grupos. Então a ideia de morfismo é para chegar em isomorfismo, que é para categorizar todos os grupos. Então você vai... Grupo não fica um negócio completamente abstrato. Você tem exemplos para cada categoria, para cada coisa que você for fazer. A outra categorização que é ótima é o seguinte. Se você tiver um grupo que a ordem do grupo é um número primo, este grupo é o ZP. Então, qualquer grupo que tiver ordem prima, ele é isomorfo, ele se comporta igual à classe de restos. Então, por exemplo, um grupo de ordem 5. Todo grupo de ordem 5, na verdade, é o Z5 com outra disfarçado, mas com o mesmo comportamento. Então, por isso que a gente estuda essas classes de restos, porque... E a gente começa a ter uma coisa que vai ser muito importante para a gente, que é entender que, no caso de grupos finitos, a ordem do grupo diz muito sobre o grupo. Se vocês olharem para esse teorema aqui com um pouquinho mais de cuidado, vocês vão dizer assim, ó, que no caso específico de ordem prima, a ordem do grupo está determinando a estrutura do grupo. Ele não pode ser de várias maneiras diferentes. Ixi, bati no microfone. Um grupo que tem a ordem prima, acabou, não tem jeito. Ele é obrigado a ter o mesmo comportamento da classe de restos módulo P. E isso é um resultado muito forte. Porque por mais que grupo pareça ser um negócio super abstrato, você está conseguindo classificar. Não, os grupos de ordem prima, eu já sei como são o comportamento deles.